tradução básica do mantra Satnam, que vocês devem ter já visto por aí e nos livros, em todos os lugares, a tradução básica é a verdadeira identidade, certo? Essa é a tradução que a gente vê para o Satnam. Mas se você for avaliar de perto, primeiro que a gente precisa identificar o que é o Sat e o que é o Nam, mas eu vou partir do princípio que essa é a tradução que a gente precisaria compreender, só para a gente investigar mais. E já de cara, se você fosse olhar o que essa tradução está dizendo, a verdadeira identidade, e você fosse considerar o que é identidade, é uma redundância você dizer a verdadeira identidade, porque identidade já significa, veja, a palavra identidade vem de uma característica de um reflexo idêntico. Aquilo que se reflete identicamente, é o mesmo que o outro, né? Então é idêntico ao outro. Então, portanto, uma identidade. Veja que interessante, a palavra identidade já nos dá a noção de que somos isso que nós somos, é exatamente igual a outra coisa. E se já é exatamente igual, já é a verdadeira, porque é uma idêntico, é um reflexo idêntico disso que é. Então não precisaria adicionar o verdadeiro aqui. Satnam já poderia ser, é a sua identidade. Quando a gente divide o Satnam, que tira daí o Sat e sobra só o Nam, e aí sobra uma capacidade de se identificar, veja, a capacidade de se identificar é diferente da identidade. Se a gente não olhar com calma, as coisas parecem meio o mesmo bolo de coisas, mas não são. A nossa capacidade de se identificar, que é o Nam, aí a gente poderia usar o termo personalidade. E aqui a gente precisaria diferenciar o que é identidade e o que é personalidade. E aí talvez, eu não sei bem como é que são utilizados esses conceitos, por exemplo, dentro da psicologia e dentro da psicanálise. Eu estou aqui fazendo um recorte poético até desses termos e estou me apropriando deles para a gente investigar dentro desse labirinto que a mente promove para a gente mesmo, algumas alternativas de saída por conceitos que já estão no nosso dia a dia, que é esse, o da identidade e o da personalidade. Então são conceitos que a gente está lidando o tempo inteiro e que a gente confunde os dois, porque a gente pensa que a nossa personalidade é a nossa identidade, porque personalidade é uma capacidade que a gente tem de se identificar com a identidade. A identidade é real. A nossa personalidade é a capacidade que a gente tem de se identificar com aquilo que é real em nós já, a identidade. Identidade só há uma, não tem outras identidades. Agora, personalidade, há muitas. Vem aí do conceito de persona, de máscara, ou seja, máscaras, você pode ficar usando várias máscaras. Então, você pode esconder a identidade com muitas máscaras diferentes. Aí sim tem várias, mas identidade é uma única. Ela é aquilo que é idêntico em nós a algo. E esse algo do qual somos idênticos, a gente já pode considerar aqui no nosso contexto o próprio fluxo divino. Ou no mantra Hami, Ham, Brahm, Ham, o Brahman. Então o Brahman é aquilo do qual somos idênticos. E essa é a nossa identidade. Ela existe num contexto atemporal, porque é aquilo que é idêntico. Então, se aquilo do qual ela é idêntica é atemporal, infinita, a própria identidade já é infinita, porque é idêntica, ela não é diferente. Agora, a personalidade precisa de tempo e espaço para existir. E aí é aqui que nós atuamos na matéria. Então, nós precisamos da personalidade para atuar na matéria. Só com a identidade, você não tem a referência temporal. Você perde o atrito das polaridades. A personalidade só existe no atrito das polaridades. E por isso que personalidade, a gente poderia dizer que é quase um sinônimo de crise, porque é atrito de polaridade o tempo inteiro. Não existe personalidade fora das polaridades, ou fora desse embate de polaridades, dando a noção de tempo e espaço. E é aqui que a personalidade é criada e é aqui que pode estar o nosso grande problema, porque dentro desse atrito pode gerar uma cortina de fumaça e, na verdade, eu até diria assim que o fato de a gente traduzir Satnam com a verdadeira identidade já é, eu diria assim, que já é um indício de uma personalidade querendo jogar uma bomba de fumaça para que a gente não encontre a única coisa que é. Porque se você fala verdadeira identidade, é porque deve existir a falsa. Do contrário, não precisa dizer verdadeira. E identidade não existe falsa.
O que existe falso é personalidade. Falsa, vamos entender assim, como algo que não está a serviço da identidade. Existe uma personalidade capaz de servir a identidade na matéria, no tempo e espaço. Agora, quando essa personalidade pensa que ela é a própria identidade e ela lança um ar para ela mesma de verdadeira identidade, quando ela é personalidade, você cria uma cortina de fumaça e você demora mais para identificar aquilo que você é. Porque quando você está no caminho espiritual, parece que você encontrou a sua identidade. Quando, na verdade, esse jogo pode estar muito preso dentro da sua personalidade, que está descobrindo algo sobre si mesma e está querendo encobrir a dissolução dela mesma como o centro do movimento. Quando o centro do movimento é a identidade. E a personalidade normalmente pensa que ela é o centro do movimento, ou seja, dela começa, tanto que a gente começa a fazer coisas em prol da nossa personalidade e não da nossa identidade. Porque a personalidade, ela se coloca como o papel da identidade porque ela pensa ser a verdadeira identidade. E ainda mais no ambiente de caminhos espirituais, porque fica difícil se você tem ainda atitudes que são corretas, quando na verdade ela é uma ferramenta da identidade para ação na matéria. E para a personalidade isso precisa estar claro, do contrário a personalidade vai querer roubar a cena e ser ela a verdadeira identidade. Por isso que eu já sugeriria aqui hoje, né, e refletindo, que a gente eliminasse esse conceito de verdadeira identidade, porque não existe outra, só existe uma. Aquilo que é idêntico. Se já não é aquilo, já é personalidade. E é personalidade que está trabalhando em prol dela mesma, e não em prol da identidade, daquilo que é. Então, Satnam é esse conceito, esse lugar, esse campo, onde a nossa personalidade está atuando em prol da identidade. E aqui que a gente lida com o conceito dessa identificação e daquilo que a gente expressa, que é o conceito, por exemplo, de sucesso. Veja que loucura que é, porque daí quando você tem uma personalidade que pensa que é a verdadeira identidade, ela vai começar a querer ativar e encontrar na vida, ou criar situações na vida, em prol dela mesma. E vai dar para isso o conceito de sucesso. Então, mesmo no caminho espiritual, então assim, ela vai dar para essa personalidade um momento onde essa personalidade entra no estado meditativo. Para ela, é um conceito de sucesso, porque, inclusive, dentro do que se poderia considerar num caminho espiritual, estar no estado meditativo é interessante. Então, ela vai falar assim, ok, isso é um conceito de sucesso, eu estou realizando coisas com sucesso na minha vida. Quando, na verdade, isso é o próprio fracasso, percebe? Porque o sucesso seria quando essa personalidade está em prol da identidade. Esse é o sucesso. E aí não importa qual é a personalidade. É aquilo que eu digo, a gente já abordou aqui esse contexto, quando a gente falou de propósito, que propósito é um campo e não aquilo que é feito. É um campo da onde a ação surge, e não qual ação. A personalidade vai querer definir qual ação, porque para ela importa, ela tem benefícios ou não, ela só trabalha na crise, no atrito de polaridade. Não há diferença nenhuma entre alguém que entra numa loja de carro para comprar o carro do ano e se sentir mais orgulhoso de si, do que alguém que entra num centro de yoga para se iluminar. Essas duas pessoas estão querendo comprar algo de fora. Só que aquela personalidade que está entrando no centro de yoga, por estar imbuída desse falso conceito de verdadeira identidade, não se dá conta de que ela está comprando um produto externo. Esse é o nosso grande problema. É por isso que é muito importante a gente abordar esse tema em contextos como esse, e a gente ainda tem essa relevância porque a gente expressa isso que a gente é. E a personalidade, ela consegue entrar na frente do processo de expressão. Então você começa a querer expressar a partir da personalidade. Aí veja o problema. Porque daí você começa a expressar e aí você começa a fazer o quê? Quando você fala, você ouve o que você fala. Então você começa a dar alimento para o seu próprio sistema a partir dos conceitos de sucesso, de realização da personalidade, que não tem nada a ver com o que é a identidade e que deveria estar vigorando como realidade. Então essa personalidade você começa a se alimentar da personalidade. E é esse o nível de intoxicação que nós estamos hoje em dia. A gente fala de intoxicação no nível químico, de produtos agrotóxicos, é uma discussão extremamente relevante. Não estou diminuindo essa discussão, né? Não me entenda mal. Mas por que essa discussão é tão relevante? Porque no nível psicológico, no nível da personalidade,
nós estamos nos intoxicando tanto quanto. Né? E é por isso que os processos de desintoxicação são tão relevantes para a gente. A gente é que cria um conceito de que parecido é idêntico. E aí você fala assim, ok, isso se parece. Então, quando você tem uma personalidade que se parece espiritual, você vai falar, ela é idêntica à identidade. Então ela é a verdadeira identidade. Porque a gente fica se alimentando da própria história, do próprio drama. Tem que ter muita atenção, porque é muito fácil você ter força e ficar presa nessa personalidade. Né? Então, o nosso trabalho aqui é intervir para que a personalidade se dê conta de qual é o lugar dela. A gente não está eliminando personalidade. A gente está dando um direcionamento para a personalidade, que é você precisa servir aquilo que é a identidade.